Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus ele nos concede de nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, magnificar o seu poderoso nome. É tempo de nós estarmos nos consagrando ao Senhor. É tempo de nós estarmos falando com o nosso Deus a respeito da nossa salvação, de nós estarmos buscando as respostas de Deus. Então você é o meu convidado especial nessa manhã para nós estarmos falando com o nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Rosimar da Silva, Deus te abençoe. Deus esteja abençoando a Carolzinha aí em nome de Jesus, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de sua família, na vida de todos os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesta manhã trazer um texto que está aí em Abacuque capítulo 2, que fala sobre a resposta de Deus. Eu quero estar juntamente com os meus amados irmãos, clamando a Deus, buscando essa resposta, clamando a Deus, colocando a nossa vida no altar, falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem para conosco. Eu creio que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, e nós iremos estar recebendo do nosso Deus esse milagre nessa manhã. Então, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado aqui no Rio de Janeiro, né? O horário dessa programação, nós começamos às 7h30 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador desta obra, também o responsável, né? O texto, conforme eu já falei, Abacuque, né? Capítulo 2, de 1 a 20, a reflexão, a resposta de Deus. A data de hoje é dia 3/10/2023. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Amém? Temos cultos aqui, já disse isso, né? Nós temos os cultos às sextas-feiras, às terças e aos domingos. Tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e às amadas irmãs que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Amém? Então, Deus esteja aí nos abençoando. Nós vamos à oração nessa manhã, nós vamos clamar ao nosso Deus, pedindo a Ele que esteja aí nos ajudando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a nossa vida no altar. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Que, segundo a Tua palavra, Senhor Deus, nós venhamos mortificar a nossa carne, Senhor Deus, e dar alimento, Senhor Deus, ao Espírito, Pai, para que possamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, para que possamos, ó Pai, ser uma bênção nas Tuas mãos. Então perdoa, ó Deus, os nossos pecados, perdoa, Deus, as nossas falhas, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na graça, cresçamos no conhecimento, para que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, aleluia, o Senhor, a Tua boa mão, ó Pai, agindo, Senhor Deus, em nós, na nossa casa, na nossa vida. Ó Deus de Israel, nós somos eternos dependentes do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, com Teu socorro. Venha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes, ó Pai, faça de nós instrumentos, ó Pai, segundo, Senhor Deus, a Tua boa mão, segundo, Senhor Deus, a ação, Senhor Deus, aleluia, do Teu Santo Espírito, ó Pai, que as Tuas maravilhas, ó Pai, estejam nos alcançando, que possamos, ó Pai,
aleluia, estarmos, ó Pai, esperançosos, ó Pai, aleluia, de dias melhores, que venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, a tua ajuda, Pai, em relação, Senhor Deus, aleluia, tudo, Senhor Deus, que vamos fazer na data desse dia, Pai. Aleluia, que o Senhor venha enviar, Senhor Deus, a tua comitiva de anjos, ó Pai, angelicais, ó Pai, para estar, Senhor Deus, à nossa direita, à nossa esquerda, assim conforme diz, Senhor Deus, no Salmo 91, ó Pai, que os anjos do Senhor estão, Senhor Deus, acampados ao nosso redor. Assim, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, com o teu grande exército do céu, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, desbaratinando, Senhor Deus, todo o mal, tudo que não procede de ti, Senhor Deus, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, livrando, Senhor Deus, da mão do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, de raios, assaltos, tempestades, acidentes, incidentes, ó Pai, tudo que não procede do Senhor esteja caindo por terra, mas que nós venhamos ser avivados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, pela tua sagrada mão potente, Pai. Deus de Israel, não deixe, Senhor Deus, que venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, ó Deus, sendo operosos, ó Pai, segundo a tua boa mão. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a igreja, Assembleia de Deus, Ministério e Frente de Deus nas tuas mãos. Toma as demais igrejas, Senhor Deus, que estão conosco nesta manhã, Senhor Deus, representadas, Senhor Deus, pelos seus membros, ó Pai. Toma, Senhor Deus, os pastores, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a liderança, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, toda a membresia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos ser felizes, ó Pai, que possamos, ó Pai, encontrar, ó Pai, esta mesa, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado, Pai, diante de nós, ó Pai, que o Senhor diz, Senhor Deus, aleluia, para que nós, aleluia, estivéssemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos alimentando, Senhor Deus, da tua mesa. Então, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos lambuzando, Senhor Deus, os manjares mundanos, ó Pai, mas que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos lavar, remir, transformar, Senhor Deus, pela glória do teu nome. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, os teus filhos, fortalece, Senhor Deus, as tuas filhas, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, aleluia, crescer, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de acordo, Senhor Deus, com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Olha, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, visita, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, com que nós, aleluia, Senhor Deus, venhamos olhar, Senhor Deus, aleluia, para o Senhor, ó Pai, aleluia, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, as nossas causas a Ti, Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, colocando os teus ouvidos, ó Pai, atentos, Senhor Deus, às nossas petições, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, olha, Senhor Deus, com um olhar favorável, Senhor Deus, para o teu povo, ó Pai, para esse, Senhor Deus, que está de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pelo seu socorro, pelo socorro da família, Senhor Deus, pelo socorro das suas crianças, ó Pai, aleluia, dos seus adolescentes, dos seus jovens, ó Pai, aleluia, dos adultos, ó Pai, também anciãos e anciãs, ó Pai, ministra, Senhor Deus, sobre os casamentos, ó Pai, aleluia, abençoa, Senhor Deus, a união familiar, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dissipa, Senhor Deus, todas as trevas, ó Pai, aleluia, nós te pedimos, ó Deus, que a tua vassoura de fogo esteja, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, dentro do nosso lar, na nossa casa, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor queima, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que possamos ver, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de um modo, Senhor Deus, brilhante, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esteja nos ajudando, ó Pai, esteja nos fortalecendo, esteja, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, conosco, ó Pai, uma bênção. Então ministra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, esteja ajudando as tuas filhas, ó Pai, quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, numa situação, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de vale da sombra da morte, Pai, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem, aleluia, socorre, o Senhor é Deus quem visita, o Senhor é Deus, aleluia, quem conduz a caminhos verdejantes, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é quem foi, Senhor Deus, enviado, Senhor Deus, aleluia, terra de Zebulon, a terra de Naftali,
Ah, Deus, Galileia, Senhor, dos gentios, ó Pai, aleluia, caminho à beira-mar, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, aquele povo se encontrava em trevas, ó Pai, aleluia, quando o Senhor apareceu diante deles, raiou a luz, a esperança, Senhor Deus, de um novo dia, Senhor Deus, a esperança, Senhor Deus, de novos, Deus, amanheceres, ó Pai, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, venha dar esperança ao teu povo, ó Pai, que se encontra no mesmo sentido ou pior, ó Pai, do que aquele momento específico, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja tomando, ó Pai, aleluia, o aprisionado, Pai, aleluia, esteja tomando o encarcerado, Senhor Deus, aqueles que se encontram, Pai, acamados, doentes, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, em asilos, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, aleluia, em manicômios, ó Pai, só o Senhor, ó Pai, para fazer, Senhor Deus, infinitamente mais. Então, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus, as maternidades, onde estão as mãezinhas, ó Pai, para darem, aleluia, a luz, ó Pai, sim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, Pai, fortalece, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a vitória, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas. Aqueles que estão, Senhor Deus, acamados, ó Pai, doentes, ó Pai, em seus lares, ó Pai, com doenças crônicas, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, outros em coma, Senhor Deus, outros nos CTIs, nas UTIs, mas o Senhor, ó Deus, é Deus, aleluia, quem prospera, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. Então, Pai, é nesta manhã, Senhor Deus, que eu clamo a Ti, é nesta manhã, Senhor Deus, que eu peço, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que Teus filhos e filhas, ó Pai, venham, Senhor Deus, ser resplandecidos, Senhor Deus, pela luz de Cristo, ó Pai, para que todos, ó Pai, possam receber, Senhor Deus, do Seu milagre, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da Sua cura, Pai, aleluia, do Seu sobrenatural, Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que está, aleluia, de joelhos dobrados, ó Pai, esse pai de família, Pai, essa mãe, Senhor Deus, esse, aleluia, irmão, ó Pai, ou seja, Senhor Deus, quem for a pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, lutado, Senhor Deus, para levar a sua família avante, que tem, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se colocado na brecha, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, dentro do seu lar, assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ministra, protege, guarda, faça, Senhor Deus, de Israel infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, receber, Senhor Deus, aleluia, das Tuas mãos potentes, do Teu grande amor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do Teu milagre, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, se presente na vida, Senhor Deus, desse amado irmão, dessa amada irmã, Senhor Deus, desse amigo, dessa amiga, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu imploro ao Senhor, ó Pai, que não venha faltar o pão de cada dia, ó Deus, que não venha faltar, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos, ó Pai, o Wilson nas Tuas mãos, Pai, colocamos também, Senhor Deus, a saúde, Senhor Deus, da dona Elani, Senhor Deus, esteja cuidando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, da Tua serva, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, aleluia, que precisam, Senhor Deus, ser visitados pelo Senhor, ó Pai, que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, seja, Senhor Deus, libertos, ó Pai, de toda chaga, de todo mal, de tudo que não tem, Senhor Deus, aleluia, procedido do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo, engrandeço e magnifico ao Teu nome, o nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso evangelista Heleno, a paz do Senhor Jesus Cristo também, a minha amada irmã Maria Elizabeth, sejam bem-vinda também a nossa diaconisa Darcília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também seja bem-vindo aqui Mário Pisco, Psico, Deus esteja te abençoando. Também aí, amada irmã da loja, também Deus te abençoe, é um prazer muito grande, Loja Anne, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja abençoando a todos, derramando do seu poder, derramando da assunção do seu sobrenatural, amém? Ontem eu estava conversando com a amada irmã, ela estava falando a respeito de quantas lutas ela tem passado nesse mundo. Ela estava falando a respeito do sofrimento que teve dentro do seu lar, da sua casa.
o quanto ela passou de dificuldade. Ela diz que até mesmo o seu pai era abusador. E quantas vezes ela foi usada pelo seu pai, não somente ela, mas todas as suas irmãs. Dificuldades cotidianas, dificuldades que pessoas têm passado. Disse ela que trabalhava ajudando, né, o seu pai na construção da casa, ajudando ali a estar fazendo massa, carregando massa para o seu pai colocar os ladrilhos. E quando ela começou a trabalhar, todo o dinheiro que recebia colocava na mão do seu pai. Diz que passava fome e ela desfalecia. Quantas vezes desmaiava no seu trabalho com fome por causa das suas necessidades diárias. E ela foi contando que ela namorava com um homem que bebia muito. E esse homem, de tanto ele beber, ele, sem saber do que estava fazendo, ele casou com uma outra mulher que não era ela. E viveram 3 anos juntos, e depois desses 3 anos, ele conseguiu se divorciar e viveu com ela a vida toda. E agora, com o salário que ela recebe, ainda tem que dar 1/4 do salário para a coadjuvante, né? Para a Penina, assim diz a palavra, que Penina irritava Ana todos os dias, né? Ali a irritava e dizia: eu tenho filhos e tu não tens. Quantas situações, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos passado, quantas situações têm se levantado, e quantas lutas que nós já enfrentamos. E aqui eu quero dizer para os amados irmãos que não é só uma história dessa senhora que fala a respeito de sofrimento, fala a respeito de lutas, de desafios, mas a história de todos nós, cada um de nós já passou alguns percalços na vida e algumas situações difíceis, mas nós esperamos no Senhor, nós clamamos ao Senhor. E num determinado momento da conversa, ela falou assim sobre a resposta de Deus. E sempre que eu estou em uma conversa com alguém, sempre que a gente está falando de alguma coisa, um vídeo que eu ouço, ou alguma coisa que acontece durante o dia e durante algum minuto do dia a dia, o Senhor faz com que eu venha captar aquela mensagem. Nós vamos falar sobre a resposta de Deus. Porque Deus, ele não fica sem dar resposta aos seus filhos e filhas. Deus, ele responde. E nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos esperançosos por essa resposta. Nós precisamos estar esperançosos porque diz que aquele que tem promessa, ele não morre. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Amém? Mas antes quero fazer bem-vinda aqui a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Deus te abençoe. Bom dia para a senhora, para toda a sua família. Eliette, também Lira, né? Ela está dizendo assim: bom dia. Eu peço a Deus que meu esposo Severino volte para casa em nome de Jesus. Amém. Nós entraremos em oração, o pedido da senhora. No término da programação, nós estaremos aí orando pela senhora, tá, dona Eliette? Também Romantic, seja bem-vinda. Maria Lima também está dizendo amém. Seja bem-vinda. Deus esteja abençoando a todos que já estão conosco nessa manhã aí, que Deus esteja operando
em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o texto que nós vamos estar utilizando hoje é um texto que está na Bíblia Sagrada, aqui em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Eu quero estar abrindo as Sagradas Escrituras e nós vamos estar recebendo aí do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para esse dia tão maravilhoso que Deus tem nos concedido. E creio que Deus vai falar aos nossos corações, porque as nossas necessidades, elas são tremendas diante do nosso Deus, diante desse Deus que tem ministrado, aleluia, nas nossas vidas, desse Deus que tem feito infinitamente mais, e nós esperamos em Deus sempre uma resposta, que venha estar aí, vindo de encontro aos nossos anseios, vindo de encontro às nossas necessidades. Então, em nome de Jesus, vamos colocar a nossa vida no altar, falando com Deus. Deus, nós precisamos do Senhor. A nossa necessidade é grande. E o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nós cremos e nós esperamos em Ti. Amém? Então diz assim, sobre a minha guarda estarei. Aí em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei. Sobre a fortaleza me apacentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e toma-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se inclina, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? O justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações e carrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos este contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que hão de morder, e não despertarão os que hão de abalar? Não lhes servirás tu de despojo, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade de todos os que habitam nela.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem da vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Versículo 17. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, quero dar continuidade aqui no seu versículo 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Eu vejo nesse texto, amados irmãos, uma palavra que vem da boca do sábio Salomão. Ele diz: tudo é vaidade. Tudo que há debaixo da terra, ou melhor dizendo, debaixo do céu, é vaidade. Nós precisamos entender a respeito do que Deus tem com as nossas vidas. As nossas orações, elas precisam buscar a resposta de Deus, assim como Abacuque, ele recebe de Deus a resposta. A gente vê que Deus respondendo a Abacuque diz que há duas coisas que nunca farta. Está escrito aí. E ele diz assim: glórias ao nome santo do Senhor Jesus. No versículo 5. Tanto mais pode ser, aleluia, dado ao vinho desleal, e um homem soberbo não se contém
que alarga como o sepulcro o desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta para si todas as nações, congrega a si todos os povos. Não tem como nós estarmos fugindo do futuro que Deus nos reserva, tanto para a ira conforme, aleluia, para a salvação, como para ser edificado, como para ser ali de uma maneira terrível, né? Dado nas mãos do inimigo, do diabo. Diz a palavra do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã, assim conforme nós acabamos de ver, como nós acabamos de estar recebendo de Deus, a boca do sepulcro, ela nunca cessa. Todos os dias a terra está abrindo a sua boca e recebendo homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos os dias. Todos os dias nós vemos, amados irmãos, e nós temos em nosso coração, aleluia, que o Senhor, Ele dará ordem naquele grande dia, e Ele dirá assim como Ele fez em Ezequiel capítulo 37. Ele fala com Ezequiel, o que tu vê, Ezequiel? Ele diz assim, eu vejo um vale cheio de ossos secos. Porque havia reclamação na casa de Israel, porque havia reclamação, será que o Senhor pode restituir-nos? Será que o Senhor ele pode fazer com que nós venhamos reviver? E Deus ele traz uma resposta, assim será com toda a casa de Israel, pois eu, o Senhor, eu tenho poder para fazer morrer e para fazer viver. E ele olha para aquele vale de ossos secos e ele diz assim, pode, Ezequiel? E Ezequiel responde a ele, tu sabes, Senhor. Ele fala, Ezequiel então fala aos ossos secos. Ezequiel fala aos ossos secos. E um osso vai juntando ao seu osso. Depois ele vai continuando falando com Ezequiel, pode, Ezequiel, tornarem a viver, e aquela carne, os tendões vai colocando no corpo. E ali quando de repente já está um grande exército, meu amado irmão, minha amada irmã, ele fala, mas é um grande exército, não tem espírito, sopra sobre ele, Ezequiel, o espírito. Assim o Senhor, ele tem soprado sobre as nossas vidas, amados irmãos, aquilo que nós mais necessitamos, a resposta do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, ontem nós falamos a respeito, não sei se foi ontem, né? Parece que ontem nós falamos de traição, mas nós falamos a respeito, amados irmãos, de estar aí verdadeiramente deixando o passado ser passado e vivendo o novo de Deus. O passado, ele nos rasga por dentro muitas vezes quando nós temos no passado sofrimentos, abusos, situações que nos fizeram tanto mal, mas quando nós agarramos em Deus, nós sabemos que temos um futuro brilhante. E o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós, e nós vamos a cada momento, a cada instante recebendo de Deus cada palavra que soa nos nossos ouvidos, como se fosse o próprio Deus aí acarinhando a minha vida, acarinhando a tua vida, como se fosse, não é o próprio Deus. Nós temos que esperar no Senhor quando Ele fala que a sepultura, ela nunca cansa de estar tragando um homem, a mulher, a criança, o adolescente, um ancião, uma anciã. Ele disse naquele último dia, assim conforme Ezequiel, ele profetizou sobre o vale de ossos secos, assim eu, aleluia, farei com que vocês saiam de vossas sepulturas. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Diz que naquele dia, quando o alarido, aleluia, das trombetas vierem e soarem no céu, diz o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele está dizendo assim, preste bem atenção, meu amado irmão, aqueles que estão mortos virão a mim primeiro, ressuscitarão primeiro, e depois vós, os que estiverem vivos. Está aí em 1 Coríntios capítulo 15. Nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Não tem como nós encontrarmos, amados irmãos, coisas assim brilhantes nessa terra. Ontem de manhã eu acordei quando vi o vizinho do lado de baixo da minha casa, ele estava falando, olha o que tem acontecido, cortaram os fios da luz, da net, cortaram os fios da Oi, tem cortado a fiação toda para vender para o ferro velho. Quantos cracudos, quantas pessoas que vivem sobre efeitos de entorpecentes. Ontem, quando eu cheguei no trabalho, o caminhão do lixo não havia passado ainda, aí tinha lá uma pessoa dormindo no meio do lixo. O relógio da minha casa fica no muro da rua. Um desses cracudos passou lá com a serrinha, serrou o fio terra, tanto aquele que pega no relógio como aquele que fica agarrado na terra, cortou aquele fio fino de, vamos supor assim, 6 milímetros, 1,5 metro mais ou menos de fio. Enrolou para levar para vender para o ferro velho. Ontem, quando eu estava chegando, eu fui com a minha esposa em Vila Isabel. Quando eu estava chegando, a vizinha, ela saiu da terceira casa, além da minha, ela veio na minha direção e falou, você deixa o seu carro aí encostado na beira da sua casa, na rua? Eu falei, sim. Ela falou, roubaram o carro do meu marido há 3 dias atrás. Carro de trabalho do meu marido. Nós não vamos encontrar o que nós estamos procurando aqui nessa terra. A Bíblia fala que as coisas vão de mal a pior. Nós teremos uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra. O Senhor restaurará tudo, mas nós temos que colocar os nossos corações em Deus e falar, Deus, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Abacuque, ele recebe de Deus essa visão. Deus diz, eu trarei juízo sobre a nação que fizeram isso com vocês. Assim conforme ela colocou dentro da sua casa aquilo que não era devido, aquilo que não era seu. Ela acumulou riqueza. A riqueza que ela levou para dentro do seu lar. As próprias pedras que estão na parede de sua casa, essas próprias pedras clamarão. Nós precisamos entender. Deus diz que trará juízo sobre as nações. Nós precisamos receber de Deus o que Ele tem para nós, mas muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos entender que Cristo, Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo, Ele quer falar no íntimo do nosso coração. Nem todos os dias nós estamos prontos a receber aquilo que Cristo quer falar. Nós não estamos com os ouvidos atentos àquilo que Ele quer estar falando conosco, mas nós precisamos, amados irmãos, naquele grande dia, amados irmãos, os preparados que não estiverem com os ouvidos agravados,
eles ouvirão o zunir da trombeta. Mas aqueles que estiverem com os ouvidos agravados, com os olhos como escamas, eles não vão ver o risco no céu. Não vão ver, os olhos vão estar cheios de escamas. Assim Satanás, ele tem agravado os ouvidos, cegado a muitos. Mas o Senhor disse, assim como aparecerá um relâmpago no Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, uma vinda repentina, num abrir e fechar de olhos. É 7 milésimos de segundos, não dá tempo de se arrepender. Arrependa-se agora. Nós precisamos falar com Deus. Deus, eu me arrependo de todo o mal que tenho feito, eu me arrependo de tudo que eu tenho lançado mão que não é meu. Eu quero estar cumprindo o teu propósito, eu quero estar fazendo a tua vontade, pois vontade é a tua, boa, perfeita e agradável. Eu sei que a resposta certa, ela não vem do advogado, ela não vem do médico. Por mais que eu venha procurar uma resposta a Deus, neste mundo, eu não terei a resposta certa. A resposta certa vem da boca de Deus. Procure em Deus a resposta certa para a tua vida. Ele te dará a resposta certa. Abacuque, ele teve contentamento na resposta de Deus. E ele coloca no seu coração, e no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos corrais, e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, me fará andar sobre as minhas alturas. Assim, o Senhor, Ele é tudo em todos. O Senhor é tudo para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, não ausente os teus pensamentos do Senhor, não ausente o teu coração desse Deus que é provedor. Ele fará com que você receba a resposta do que você está buscando. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palhinha, ler um pouquinho aqui do livro dos Mártires. Nós temos lido esse livro, e esse livro fala a respeito não somente da historicidade da igreja, mas logo na introdução ele diz que esse livro ele é uma denúncia a respeito das atrocidades que foram feitas com os nossos amados irmãos desde o início da igreja. Quantos amados irmãos foram queimados? Assim como Nero, ele pegou os nossos amados irmãos, aqueles que eram testemunha a respeito de Jesus, e ele levou para o seu jardim, e ali dependurados os nossos amados irmãos, ele iluminou todo o seu jardim com tochas humanas. Ele ateou fogo em nossos irmãos e eles morreram queimados. Assim, desde os primórdios da igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem sido perseguida, ela tem sido dilacerada. Nós lemos aqui a respeito da Santa Inquisição,
que de Santa Inquisição não tem nada, um julgamento humano, um julgamento desgraçado, um julgamento que não era segundo as Sagradas Escrituras, mas um julgamento segundo o desejo de poder, segundo o desejo de, como eu posso dizer, prostituição. Assim, quem lê o livro dos mártires vê o quanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os protestantes, foram perseguidos e mortos. Então, o livro dos mártires não é somente uma historicidade da Igreja, mas é uma denúncia a respeito do que fizeram com os nossos amados irmãos. Nós precisamos colocar o nosso coração no altar, porque eles morreram por professar a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é um mediador. Segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, não tem outro. Não tem outro. É só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos trazer aqui uma palhinha. Nós estamos aqui no capítulo 17 agora. E nós iremos falar do surgimento e progresso do protestantismo na Irlanda e os bárbaros sobre matanças em 1641. Amém? Então vamos avante. As trevas do papado estabeleceram a Irlanda desde o seu primeiro estabelecimento até o reinado de Henrique VIII. Quando os raios de luz do Evangelho começaram a dissipar as trevas e a prover aquela luz que até então fora desconhecida na ilha, a desprezível ignorância em que o povo era mantido, com os absurdos e supersticiosos conceitos que eram tão patentes, que várias pessoas distintas, até então fervorosas papistas, de boa vontade sacudiram o jugo que lhes foram impostos e acabaram o protestantismo, ou melhor dizendo, e abraçaram o protestantismo. Porém, a violência que era peculiar àquela gente e a sua intensa adesão a ridículas doutrinas que lhes foram ensinadas fazia com que este fosse um perigoso intento. Contudo, muitos se converteram, o que foi acompanhados pelas consequências mais horríveis e desastrosas. A introdução do protestantismo na Irlanda é atribuída principalmente a George Browne, um inglês consagrado, arcebispo de Dublin, no dia 19 de março de 1535. Fora anteriormente um frade agostiniano, levado a Mitra por seus mártires. Após permanecer nessa posição por 5 anos, na época que Henrique VIII confiscara as igrejas católicas na Inglaterra, fez com que se retirassem todas as imagens e relíquias das suas catedrais de Dublin e das demais igrejas que faziam parte da sua diocese. No lugar destas, fez com que fossem introduzidas as orações, o credo e os demais mandamentos. Pouco tempo depois, recebeu uma carta de Thomas Cromwell, o Lorde Selo Privado, o qual informava
que, após Henrique VIII anular a supremacia papal na Inglaterra, estava dedicado a fazer o mesmo na Irlanda, e que, por esta razão, designara a ele o arcebispo Browne com um dos comissionados para colocar em prática esta ordem. O arcebispo respondeu que já fizera tudo o que lhe fora possível e arriscava inclusive a sua própria vida para fazer com que a nobreza e os cavaleiros irlandeses reconhecessem a supremacia de Henrique, tanto em questão espirituais como temporais. Porém, encontrava-se com a mais violenta oposição, especialmente por parte de George, arcebispo de Armagh. Este prelado, em discurso ao clero, lançara uma maldição sobre todos que reconhecessem a supremacia de sua majestade, e acrescentou ainda que a sua ilha, intitulada nas crônicas de Insula Sacra ou Ilha Santa, não pertencia a alguém além do bispo de Roma. E os pais do rei a receberam do Papa. Browne observou ainda que o arcebispo e o clero de Armagh enviaram os seus mensageiros a Roma e que seria necessário convocar um parlamento na Irlanda para que se aprovasse a lei da supremacia, porque o povo não aceitaria a comissão do rei sem a sua aprovação da Assembleia Legislativa. Browne, ao concluir, diz que os papas mantiveram o povo mergulhado na mais profunda ignorância, que a maioria do clero era analfabeto, que as pessoas comuns dentre o povo eram mais zelosas em sua cegueira do que foram os santos e mártires em defesa da verdade do princípio da divulgação do Evangelho. E ainda que Sir O'Neill, um chefe militar muito poderoso na região norte da ilha, estava dedicado a se opor-se à comissão régia. Mediante esse concílio, no ano seguinte foi convocado um parlamento que deveria reunir-se em Dublin por ordem de Leonard Grey, que naquela época ocupava a posição de Lorde Tenente local. Nessa assembleia, o arcebispo Browne pronunciou o discurso no qual estabeleceu que o bispo de Roma costumava antigamente receber os imperadores e reis, os príncipes consupremos, em seus próprios domínios, e que por esta razão ele reconhecia o rei Henrique VIII como supremo em todos os assuntos, tanto eclesiásticos como temporais. Ao concluir, disse tudo aquilo que se recusasse a consentir com esta lei não seria um leal súdito do rei. Este discurso deixou todos os demais bispos e senhores sobressalto, porém, ao final, concordou-se, após violentos debates, com a supremacia do rei. 2 anos mais tarde, o arcebispo escreveu uma segunda carta ao Lord Cromwell, a fim de queixar-se do clero e dar indicações das maquinações que o Papa tramava contra os defensores do Evangelho. Esta carta está datada de abril de 1538, em Dublin.
O arcebispo disse, dentre outros assuntos, é possível ensinar, é possível ensinar um pássaro a falar, com tanto sentido, como fazem muitos do clero neste país. Estes, ainda que não sejam eruditos, são, porém, astutos o bastante para enganar as pessoas simples, a fim de dissuadi-las de obedecer às ordens da sua majestade. Os camponeses daqui odeiam muito a vossa autoridade e referem referem-se à vossa majestade de modo insultante em sua língua irlandesa, como filho do ferreiro, como amigo. Desejo que a vossa senhoria tenha cuidado com a sua nobre pessoa. Roma tem um grande favor, o Duque de Norfolk, em grandes favores para esta nação, com o propósito de opor-se à sua majestade. Pouco tempo depois, o Papa enviou uma bula de excomunhão à Irlanda, dirigida ao arcebispo de Armagh e ao seu clero, contra todos que reconheceram ao chegarem a admitir a supremacia do rei dentro da nação irlandesa. Denunciou através desta uma maldição sobre estes e os seus, que em um prazo de 40 dias não reconhecessem os seus confessores que fizeram o mal em aceitá-lo. Aqui paramos e depois nós damos continuidade em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio, debaixo das suas mãos potentes. As lutas, elas vêm, nós sabemos que diz a palavra do Senhor: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Assim o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Otávio Nunes, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Otávio Nunes, ele está perguntando: de onde falas? Eu falo do Rio de Janeiro. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando aqui nessa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, pela a nossa irmã Eliette Lira, né? Ela diz: eu peço oração pelo meu amado esposo Severino, para que ele volte para casa em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor esteja entrando com providência, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de Dona Eliette, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer de volta, Pai, seu esposo para dentro do seu lar. Que o Senhor, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, venha, Senhor Deus, fazer com que ele seja, Senhor Deus, encontrado, Senhor Deus, pelo poder do teu nome, meu Pai, pela tua graça, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, voltar ao seio familiar, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, com a sua esposa, Senhor Deus, com a sua casa, está cada dia mais, ó Pai, se consagrando diante do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, como Dona Eliette, Senhor Deus, quantas pessoas, ó Pai, têm orado, Senhor Deus, pelo seu casamento, quantas pessoas têm clamado, Senhor Deus, para que o Senhor venha entrar com as providências necessárias, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, ter uma vida santa, sossegada na Tua presença. Assim, Senhor Deus, nós oramos, te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, em nome de Jesus. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, sobre os Teus filhos e filhas. Que possamos ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com bondade. Assim, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Deus, e faça com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Olha, Senhor Deus, socorro nosso, para, aleluia, aqueles que têm clamado, Senhor Deus, pelos seus filhos, aquele que tem clamado, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, aquele que tem clamado, Senhor Deus, pela saúde. São tantas coisas, ó Pai, que teus filhos, ó Pai, têm colocado diante do Senhor. Assim, Pai amado, que a nossa fé, Senhor Deus, a nossa transformação, Pai, o nosso querer,
Que assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos ser alcançados pelo Senhor, Pai. Deus, nos presenteia, Senhor Deus, com a tua justiça, Senhor Deus, com o teu grande poder, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Vinda, Senhor Deus, sobre nós, sobre a nossa casa, Pai, que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Levanta as tuas mãos para recebê-la, então. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que o Senhor esteja visitando você, sua casa, seu dia. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde. Hoje, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente no culto da família. Amém? Vai ser uma bênção. Eu espero você para que nós possamos estar aí falando mais um pouquinho de Deus, recebendo mais um pouquinho desse amor grandioso do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz.